Boa noite a todos. Eu sou Orlando Madeira, sou trabalhador voluntário aqui da Casa Geraldo Ferreira e hoje nós vamos ter a nossa aula 107, o cristão no lar. Bom, quando a gente está falando sobre o cristão no lar, o cristão ele está em todo lugar, né? A partir do momento que você é cristão no lar, na rua, aonde for, qualquer lugar que você estiver, você é cristão. Então nós vamos entender que quando você se propõe a uma determinada tarefa, você tem que cumprir essa tarefa. Então se você se determinou a ser um cristão, você sempre será um cristão. Porque você é quem determinou, você é quem escolheu. Então não tem como a gente sair disso. Então nós vamos ver então o cristão no lar, para ficar mais fácil para a gente entender. E aí nós nos deparamos com a casa e com o lar. E qual é a diferença da casa e do lar? A diferença é só na palavra ou não? A diferença ela é muito mais do que a palavra. Ela está no sentimento, no objeto em si, no que quer dizer, no qual é o sentimento disso tudo. A casa é uma construção, seja ela de barro, seja ela de cimento, de madeira, de taipa, seja lá o que for. É a construção física. É ali onde nós entramos, saímos, escondemos da chuva, nos agasalhamos no frio. É onde a gente vai almoçar, vai jantar, enfim, é o nosso ponto de encontro. Agora, quando nós falamos no lar, o lar já é uma coisa assim emocional. É alguma coisa que nos pega no sentimento do coração. O lar é onde nós colocamos todas as nossas melhores coisas. Tudo que é de bom está no lar. A nossa vontade de encontrar com todos, a nossa saudade, a nossa divisão de tarefas, as nossas conversas, as nossas vontades, tudo isso se resume ao lar. O lar em si, ele é o coração, vamos dizer assim, o coração de uma casa. E quando a gente está falando de cristão, o cristão é aquele que tem como base uma crença, ele acredita em alguma coisa. E essa coisa que ele acredita está nos ensinamentos do Cristo. Porque a palavra cristão, ela se deu origem, na verdade, através do apóstolo Lucas. Ele é quem afirmou que ao invés de ficarmos chamando o pessoal que seguia Jesus, que ficava atrás do Nazareno, atrás do mestre, alguma coisa assim. Então Lucas propôs a Pedro que todos aqueles que seguiam o mestre dava-se o nome então de cristão. Então cristão, quem colocou esse nome cristão foi Lucas. O cristão é aquele que é em todo momento e em todo lugar. Qualquer momento que ele estiver na rua, estiver em casa, estiver no trabalho, se ele é seguidor do Cristo, ele é um cristão. E sempre que nós falamos de cristão, nós vamos pensar sempre no bem. Não tem como a gente falar do cristão e pensar no mal, é uma incoerência total. Então, cristão, logo pensamos, é do bem. O cristão está sempre pronto para servir.
para servir aquele que está caído, para levantar aquele, colocar nos ombros, abraçar, apoiar. É aquele em que nós doamos aquilo que nós temos para doar, seja de bom, no sentido material ou no sentido espiritual, moral. Sempre o cristão é aquele que está com a mão estendida para poder ajudar o próximo. Toda vez que nós observamos esse gesto, é um gesto cristão, é um gesto de amor, de ternura, de ajuda, de apoio. E o cristão dentro da família? Vamos observar realmente assim, o que o cristão ele representa dentro de uma família. É como se fosse o próprio lar. Quando a gente entra numa família cristã, aquela família do bem, a energia é outra. A energia é de paz, é de amor, é de compreensão, é de trocas de carinho, de ajuda. E dentro da família, né, que nós podemos colocar todos os membros da família, são os nossos familiares, aqueles que estão convivendo conosco naquele lar. São os nossos parentes, pode, de repente, não é nem parente da gente, é um amigo que mora com a gente. Então, portanto, ele passa a ser um membro da família. A gente se torna-se familiar pelos nossos laços de simpatia, o que nós trocamos dentro disso, aquele magnetismo de troca. Isso é a nossa família. E a família, quando ela é bem constituída, não tem o que derruba uma família. Não tem. A família, quando ela foi promulgada, ela foi constituída, isso desde os tempos remotos, desde os tempos de Abraão mesmo, nós já vimos que a família, ela tinha esse laço de conviver um com o outro e levando aquilo para que as coisas pudessem acontecer. Hoje nós temos, pegar uma árvore genealógica, nós vamos ver assim, todos os nossos descendentes. Ficaria mais fácil da gente observar a nossa história. Mas hoje em dia a família está ficando um pouco para trás. Nós estamos mudando o sentido da família. Até quando isso é natural, a gente não sabe. A gente só vai saber daqui a um tempo. Nós simplesmente, a família está sendo como se fosse apagada, vamos dizer assim. Daqui a pouco nós vamos perdendo a nossa história. E aí a gente talvez estejamos começando ou escrevendo uma outra história. Mas é difícil, né, da gente relacionar com isso, de uma coisa que já vem de tantos anos para trás, de tantos séculos, de milênios, e de repente nós transformamos essa família de uma maneira totalmente diferente, principalmente da minha geração, que acredito que muitos de vocês aí também tem uma constituição familiar. Mas nós estamos vendo que as pessoas, né, as crianças que estão vindo de agora, elas estão tendo um entendimento um pouco diferente da nossa família, do que nós entendemos. E até quando, e até onde isso é certo, nós não vamos saber. Né? Vamos saber aqui para frente, lá na frente, mas eu acho que a gente não vai estar aqui para poder presenciar dentro disso. E a família, dentro do Espiritismo, ela é colocada como uma instituição abençoada. Está vendo? Uma instituição abençoada, onde as criaturas humanas se encontram com um programa de provas e expiações. Então, a família ali, nós estamos ali misturados, né, juntos, para a gente fazer essas trocas,
as trocas de aprendizado, de evolução. Porque quando estamos dentro de uma família, o que acontece é que ali há vários espíritos com evoluções diferentes. Por isso que um filho nunca é igual ao outro, né? Às vezes são gêmeos, totalmente parecidos, univitelinos, temos todo o aspecto semelhante, mas o caráter é totalmente diferente. E às vezes não, foram criados da mesma maneira, com as mesmas regalias, os mesmos direitos, os mesmos deveres, mas cumprem-se de maneiras diferentes, porque são espíritos diferentes, almas diferentes. Então ninguém tem a mesma digital espiritual. Então essas provas e expiações vão fazer com que haja um futuro diferente. E ali nós vamos misturar o 110 com 220, o açúcar com o sal, o doce com aquela parte mais amarga. Então, até a gente encontrar um equilíbrio. Essa é a finalidade da família, na mistura, e nós vamos fazer uma alquimia. Dentro dessa alquimia, vamos virando então um conteúdo uniforme, mais uniforme possível. Quanto mais uniforme nós formos, quer dizer que nós estamos praticamente numa mesma evolução. Mas isso é muito difícil. Nós temos que aprender, por isso é provas e expiações. E nós, enquanto espíritas, não podemos nos esquecer que antes de uma reunião de corpos materiais, a família é um reduto sagrado de espíritos imortais. Então, não é só a parte dos laços consanguíneos, como eu estava dizendo anteriormente, né? Nós estamos aqui vivendo, talvez não necessariamente ser um irmão, ser um primo, mas ser um amigo. Termos uma verdadeira afinidade. A família, portanto, são aquelas pessoas que eu moro junto. Tá? E outra coisa, o mais importante disso tudo, aqui não tem fingimento, não tem máscara. Não tem como a gente viver dentro de uma família fingindo. Não tem, nós não conseguimos fazer isso. Ao contrário de quando nós vamos para a rua, nós, aí sim, né, colocamos a nossa máscara. Hoje, inclusive, está em moda, né, a máscara. Mas é aquela máscara, a máscara moral, de cara limpa, aquilo que nós somos na essência. Isso só vamos encontrar dentro da família. Bom, em relação à vida conjugal, quando eu vou falar da vida conjugal, eu não vou falar aqui junto com esse aspecto, divórcio e lar, que está tudo relacionado. Família, divórcio, o casamento e o lar. Vamos lá então. Vamos falar da vida conjugal. O casamento em si. As dificuldades que encontramos numa relação conjugal está exatamente nas diferenças. E essas diferenças a gente precisa aprender a trabalhar essas diferenças, a partilhar, a mostrar aquela forma que nós somos, para que o outro possa compreender e aceitar, da mesma forma do outro lado. Então nós temos que trabalhar diariamente, todos os dias, incessantemente, o nosso perdão e a nossa compreensão, a nossa tolerância e aceitação, a atenção com o diálogo, o respeito e a educação, a renúncia e a doação. Nós temos que somar. Não adianta um querer ser mais do que o outro, porque não dá certo. Não dá certo aquela sociedade em que um vai mandar mais do que o outro tem os direitos, mas acha que
ele está entrando no direito do outro. Não. Tem que ser uma coisa junta, que se une, que se encaixa, que se acopla de uma maneira respeitosa. Aqui fala que no próximo slide nós vamos ter um entendimento dessas relações interpessoais com os outros. Isso aqui é muito interessante, porque isso é falado muito em empresas, por exemplo, quem trabalha em empresas já viu falar alguma coisa sobre isso. Mas isso que nós vamos falar aqui agora, nós podemos levar isso em todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos, e você vai entender como que é. Em 1955, essas duas pessoas, Joseph Luft e Ayrton Ingham, os dois começaram a estudar exatamente isso, as relações das pessoas, né, de mostrarem o verdadeiro eu e como que ela se relaciona com as outras pessoas. E esses dois estudiosos, eles formaram um estudo e começaram então, deram o nome de Johari. Johari quer dizer o prenome de Joseph e o Hari de Hamilton. Tá? Então ficou janela de Johari. Olha que interessante isso. Vou ficar até um pouquinho para cá para a gente poder entender melhor. Alguém de vocês aí já ouviu falar muito disso. Ou se não viu, preste atenção que esse aqui é muito interessante. Nós vamos ver que é uma janela mesmo, né? Tá vendo que é? E essa janela, ela é dividida em 4 partes. Eu aberto, eu oculto, eu cego, eu desconhecido. Então isso representa o eu, Orlando, né? Você, cada um você. Você ponha-se dentro dessa janela. Então, o que quer dizer esse eu aberto? Esse eu aberto é esse que vocês estão vendo aqui falando com vocês. Sou eu. Da maneira como eu sou, se eu uso óculos, cabelo meio branco, né, meio gordinho. Então, isso vocês estão me vendo. E estão vendo também pelo jeito de eu falar, pelo jeito de eu me expressar. Às vezes as pessoas me conhecem na rua, sabem que carro que eu tenho, se eu não tenho carro, o que eu faço. Então, é a parte aberta, é o que normalmente eu sou, é aquilo que eu sou. E eu me conheço. E acontece que, quando você se conhece, né, esse eu aberto que eu estou dirigindo para todo mundo me ver, eu também tenho uma outra parte minha que eu desconheço. É o eu cego. Sabe? Então vamos entender isso. O que é desconhecido para mim? O eu aberto sou eu. Tá? Agora eu faço um tanto de coisa que eu não me enxergo. Vou dar um exemplo bem típico, assim, para ficar mais fácil. Vou falar como dentista, tá bom? Porque eu sou dentista, então vai ficar mais fácil. Já viu pessoas que têm mau hálito? As pessoas que têm mau hálito, elas gostam de conversar com a gente assim mais perto possível. Presta atenção nisso. E todo mundo sente o mau hálito. Né? Mas ninguém tem coragem de falar. E a pessoa que tem mau hálito não sabe que ela tem mau hálito. Tá? Então, esse aqui é um exemplo. Tá? É o eu cego. É aquele que eu tenho, eu desconheço, mas todo mundo sabe. Entendeu? Então, são, às vezes, defeitos que eu tenho. Às vezes, eu sou uma pessoa egoísta. Eu acho que eu sou uma pessoa totalmente humilde, eu sou uma pessoa que consigo fazer tudo pelos outros. Eu me acho assim. Mas no fundo as pessoas veem como são as minhas atitudes. Então essa é a minha parte cega. Então ela é desconhecida por mim. O eu conhecido, eu me conheço e todo mundo me conhece. Conhecido pelos outros e conhecido por mim. Essa parte desconhecida é desconhecido por mim, mas é conhecido pelos outros. Tá vendo? Os outros conseguem ver. Eu não consigo. A outra parte também é o eu oculto. Esse eu oculto, ela é desconhecida dos outros, mas é conhecida por mim. São aquelas coisas que eu trago dentro de mim, sabe?
aquelas coisas que assim fica guardado lá dentro, ninguém pode saber, são os meus segredos. Aquilo é só eu. Então, às vezes, até eu, às vezes, tem coisa que eu não gosto de ficar me remoendo, assim, mexendo lá no, né? Lá naquele fundinho que está guardado lá no fundo do baú. Então, aquilo está lá guardado dentro de mim. Então, às vezes, assim, eu sou uma pessoa tão boa, mas quando eu estou meio longe, assim, eu vejo que aquela pessoa está fazendo, eu faço de tudo para dar errado para aquela pessoa. Eu faço isso por detrás disso quando ninguém vê. Mas eu sei. Eu sei que eu tenho, é o eu oculto. Eu sei que eu sou capaz de fazer aquilo. Então, são coisas que nós vamos aprendendo de nós mesmos. E tem uma parte que é o eu desconhecido. Esse eu desconhecido, ninguém conhece. Nem os outros e nem eu. Ué, se eu não conheço, e se também os outros não conhecem, então eu acho que ela nem existe, porque como é que faz? Mas não é, não. Essa parte é uma parte que ela instala na gente nos momentos de grande dificuldade. Um exemplo, você é assaltado. De repente, você sempre fala assim, não, se eu for um dia assaltado, eu não vou reagir, eu vou ficar tranquilo, deixa levar. Mas naquela hora, de repente dá um negócio em você, você reage, você briga com o ladrão, tira o revólver dele, sai correndo, faz qualquer coisa. Você não espera essa reação. Então, essa parte desconhecida é aquilo que nós vamos atingir num momento crucial de um problema que nós estamos passando. Hoje, nas empresas, isso é estudado como inteligência emocional. É quando a gente começa a trabalhar com as nossas emoções. Isso aqui é um assunto muito interessante para quem está, né, dentro dessa parte empresarial, né, e agora, principalmente, né, trabalhando em casa, esses home office que estão fazendo, todo mundo meio estressado, tem que trabalhar com metas, alguma coisa nesse sentido, e está longe do patrão, não sabe se o patrão, será que ele está vendo que eu estou trabalhando? Será que o que eu estou fazendo aqui ele não está vendo o que eu estou fazendo? Será que ele está, o que ele está pensando? Então as pessoas cada vez mais vão ficando ansiosas, daqui a pouco vão ter depressões, ou vão ter reações diferentes. Então essa parte é o eu desconhecido. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso aqui é muito importante num relacionamento, na vida conjugal. Porque é muito interessante você manter esse eu aberto, o mais aberto possível. Quanto mais você apagar esse eu cego, melhor. Né? Então, e como que a gente vai saber dessas coisas? Através do nosso relacionamento. Do nosso relacionamento verdadeiro com o parceiro, com a parceira, né? Então, porque ela é capaz, ou ele é capaz de chegar para você e falar, olha, você está fazendo umas coisas aí que parece que não é legal, pensa para você ver. Então, é essa troca, isso é um feedback, vamos dizer assim, tá? Ela vai abrir os teus olhos para aquela parte que você não está enxergando. Então, quando nós aceitamos isso, o relacionamento começa a ficar melhor. Agora, o duro disso é quando a gente não aceita. A gente acha que a gente é dono da verdade. Aí começa a dar os atritos. Então, o relacionamento tem essa parte de aceitação de si mesmo. Deixa eu tomar um pouco de água. Aceitação de si mesmo. Para a gente poder aceitar o outro. Se a gente às vezes não aceita a gente, como que a gente vai aceitar o outro? Não é verdade? Então, essa janela de Johari, ela é muito interessante para a gente observar o que a gente tem. E se você começar a fazer uma análise de você, todo mundo se enquadra dentro disso aqui. Todo mundo tem o seu lado aberto, o seu lado oculto, o seu lado cego, o seu lado desconhecido. Procura dentro de você que você vai achar. Talvez você não ache o seu lado cego, mas a sua parceira, ou o seu parceiro, ou o seu amigo,
aquela pessoa que vive com você, ou mesmo dentro do trabalho, né? Que tem uma amizade legal com você, é capaz de falar, não, eu vou falar para ele porque você, às vezes a gente fala isso, vou falar isso para você porque você é meu amigo. Quando a gente fica meio assim, a gente não fala e deixa para lá, deixa, não vai entrando muito no assunto e daqui a pouco vira uma inimizade. Ou então, num relacionamento, acaba assim, num divórcio. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso. Deu para entender? Se deu, levanta o dedo aí para eu saber quem é que não entendeu. Bom, vamos lá. Na vida conjugal, lembrar que o casamento é um compromisso espiritual, né? A gente tem que, muitas das vezes, abandonar muitas coisas da gente, deixar para trás, né? Saber que aquela liberdade que a gente tinha, aquilo vai acabar, mas nós vamos arrumar um outro tipo de liberdade. Então nós vamos nos moldar a uma nova realidade. E aí a gente tem que ter essa consciência, porque nós vamos entrar num mundo de ação e reação. Ou seja, aquilo que eu faço de bom, eu vou receber de bom. Você imagina você chegar em casa, você trabalhou o dia todo, você chega em casa, aí você chega do trabalho, chega com um ramo de flor, ou alguma coisa, vamos para o cinema, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. A esposa, ela vai ficar totalmente tranquila, ela vai gostar daquilo. Mas se de repente você chega em casa, chega com fome, a comida não está pronta, e você acha que ela é teu empregado, aí já começa a dar as bagunças, né? Então, ação e reação. E a gente saber controlar as nossas emoções, saber que o outro que está ali também, ele tem as mesmas necessidades. Às vezes os dois trabalham fora, então quando chega, os dois têm que compartilhar as coisas. E quando tem criança também, a mesma coisa. A criança às vezes ficou com a babá ou ficou na escolinha, vai ter que dividir tarefas. Então ali é esse meio que a gente vai conviver. Na questão 695 do Livro dos Espíritos, Kardec fala que o matrimônio é um progresso na marcha da humanidade. Claro, né? Se a gente casa, a gente vai constituir uma família e aí nós vamos crescendo, né? É uma lei universal, é verdade? É a subsistência da espécie. Né? Como que a espécie vai se manter? Através do grupo familiar. Agora, como que a gente poderia desenvolver uma coisa se você tem um filho aqui, um filho ali, um filho lá, tá? E aí eles vão crescendo sem raízes, cada um por si, deixam lá na rua. Então não é assim. O casamento, pelo que nós entendemos ainda, essa é uma marcha para a humanidade. Para a gente progredir, fazer evolução. E agora nós estamos seguindo por um outro caminho que nós não temos ainda essa compreensão, como eu disse lá no início. Mas vamos tocando. Esse aqui é legal. Não precisa ninguém falar, não precisa, mas vamos ver tipos de casamento dentro do Espiritismo que a gente pode encontrar. Nós temos 5 tipos de casamento, tá? De casamentos que nós vamos encontrar. Casamentos acidentais. Vamos ver se alguém aí, quem for casado, se vai enquadrar em qual desses aqui. Vamos lá. Casamentos acidentais. Casamentos acidentais são aqueles casamentos em que não há união por amor, não tem nada. A única coisa que tem foi um compromisso, sabe aquele negócio? Saiu para tomar uma cerveja e daqui a pouco estão casados. Não tem assim um relacionamento, não tem uma coisa profunda. O que existe dentro do casamento acidental, antigamente, tinha muito casamento acidental que era assim. O pai, ele arranjava um noivo para a filha, e a noiva só ia conhecer o noivo no dia do casamento. Era mais ou menos assim.
Então, esses são os casamentos acidentais. Eles aconteciam e ainda acontecem dessa maneira, tá? Eles não têm afeto, não têm nada. É uma coisa que se encontra quando eles estão casados, nem sabe por que casaram. E será que dá certo? Não dá? Então, é um tipo de casamento dentro do mundo espiritual. Tem um casamento provacional. Esse são de maior número. Esse é a maioria de nós casamos dentro dos casamentos provacionais. Que é isso? É aquele casamento que nós encontramos aquela alma, né, afim, até tem amor, né, um gosta do outro, tá? Tem uma afeição pelo outro, tem assim um certo amor e acaba se casando. E eles vão construindo aquilo. É por isso que eles falam que é uma instituição onde há provas e expiações. Porque ali nós vamos ver, né, no dia a dia, né, comer a farinha lá do mesmo saco, lá, né, comer sal, né, não é a farinha, o sal, e aí que a gente vai ver como que a outra pessoa é, na verdade. Então nós vamos nos adaptando, nós vamos nos moldando, vamos nos construindo um para o outro. Esse é o provacional. Tá? E o amor, ele é constituído através das nossas relações de luta, do dia a dia. Tá? Vamos fazendo, vamos tentando fazer as coisas melhorarem, né? Porque um está ajudando o outro. Esse é de prova. Isso é a maioria de nós. Casamentos sacrificiais. Esse também, assim, esse também tem amor, mas amor de uma parte. Sabe aquele relacionamento que hoje a gente ainda vê bastante isso, mas aquele assim, que às vezes a mulher faz de tudo para o marido. Faz de tudo, ela cozinha, ela agrada, faz, e o marido despreza, trai, bebe, bate nela, mas ela está sempre ali ainda fazendo. É a verdadeira Amélia. É aquela que faz tudo para ele, mas ele não, hora nenhuma, ele reconhece e está fazendo só. Porque, na verdade, ela é um espírito, ou ele, né? Aí depende muito de quem é, mas normalmente é ela que vem ajudar ele, faz de tudo, vai preso, ela que vai lá na cadeia, dá o dinheiro dela, o suor, que ela que está trabalhando mais para poder tirar ele da cadeia, pagar advogado, sabe? Então, esse é sacrificial. Ela está sacrificando a própria vida para ver se aquela alma perdida ali acha o caminho. E muitas das vezes não acha, não. Mas ela faz de tudo para que aquela pessoa possa se restabelecer na vida, ser um espírito de luz, né? Algum dia, quem sabe, né? Quem sabe não, vai ser, mas vai demorar um pouquinho. Então esses são os casamentos sacrificiais. Os casamentos afins são os mais bonitos. Esse sim, esse é aquele que tem o verdadeiro amor. Casa-se por amor mesmo. Já viu aqueles casais que quando você olha assim nele, parece que são irmãos até. Que são muito parecidos um com o outro. Nem parecia que são casados, parece que são irmãos. E parece que tem até a mesma feição. Porque eles são tão afins, né? São tão espíritos tão ligados, né, pelo amor, que não parece que é uma pessoa só. Então esses casamentos, esses normalmente são aqueles que dão certo mesmo, parece que vive eternamente uma felicidade. O casamento que você olha assim, que dá gosto da gente ver, né? Que, nossa, que bacana, onde um está, o outro está junto sempre, sabe? Todos alegres. Então é uma família muito feliz. E esse é o verdadeiro casamento afim. Agora o outro, que é o mais difícil deles todos, é o casamento transcendental. Esse transcende tudo, né? Não tem como. É aquele casamento em que eles casam, o amor deles é tanto um pelo outro, que eles não mais vivem nenhum um para o outro, mas vivem para os outros, para a humanidade. Por exemplo, um casamento transcendental, Maria e José, mãe de Jesus. Eles se uniram para um bem muito maior do que aquele deles, o amor entre eles.
né, que foi Jesus. E aí, então, você não vê falar da vida conjugal deles, mas eles fizeram de tudo para criar o Messias. Então, esse é um casamento transcendental. O próprio casamento de Kardec com a sua esposa, o que acontece? Ela também, ela tinha assim um amor por ele, mas Kardec passou por uma série de dificuldades financeiras, faliu, tal, e ela sempre fazendo as coisas que ele precisava fazer, que ele tinha vontade de fazer. Trabalhava numa escola de graça, abriu a casa dela para ensinar as pessoas que o Kardec tinha vontade de ensinar, e ela era professora também. Então ela viveu em função de ajudar o próprio Kardec a ajudar alguma coisa que levasse para a humanidade uma coisa muito maior do que o próprio relacionamento dos dois. Bonito, né? Então são 5 tipos de casamento. Aí você vê qual desses 5 você se enquadra. Tomara que pelo menos o afim, né, seja o ideal para todo mundo. Né? Todo mundo bonitinho, todo mundo parecido um com o outro. Bom, vamos dar sequência aqui e falar um pouquinho do divórcio. O divórcio, né, Emmanuel fala que o divórcio ele é aceito quando o casal está na beira da loucura ou da delinquência. Quando não tem mais jeito, né? Um vai pegar a arma para acabar com o outro, ou vai suicidar, alguma coisa, aí não tem jeito. Aí a melhor coisa é realmente separarem, divorciarem, acabarem com tudo, porque é menos sofrimento. Né? Agora, você viu aí para trás, porque se tem esses 5 tipos de casamento, né, é porque eles vieram para recuperar alguma coisa do passado. Pensa bem. Então, se você hoje, você separou de uma pessoa, construiu com ela um casamento e tal, de repente separou, não deu certo, separou ali, brigou e tal, mas vocês não completaram a sua missão de se interagirem, de fazer a sua prova, o provacional. Não terminou a prova. Então vamos voltar na próxima para entrar no outro casamento provacional, com a mesma pessoa. Então, se você está pensando que você vai ficar livre dela agora, tem as outras. Agora imagina que ele casou 10, 15 vezes nessa vida. Vai ser muito difícil, né? É uma coisa complicada isso. Então, vamos tentar resolver a situação, né? Acerte com o teu inimigo enquanto você está no caminho com ele. É assim que Jesus falava. Então vamos tentar melhorar um pouquinho os nossos relacionamentos. Bom, vamos falar um pouco dos pais. Os pais, nós vamos ver que a função do pai, né, dos pais, não só do pai e da mãe, é a responsabilidade para com os filhos, a vigilância junto deles, no sentido de estar protegendo, estar sempre de olho naquilo que ele está fazendo. Nós precisamos ter isso. Nós precisamos não podemos deixar Deus dará desde pequeno, fazer tudo o que quer, ir aonde quiser. A gente tem que ter regras, né? E nós estamos caminhando para um outro caminho. Eu não sei como que vai ser, mas a gente tem que ter um limite das coisas. Tudo tem um limite. Tá? Até muito dinheiro tem que ter um limite. Tudo tem que ter um equilíbrio. Não pode sair do equilíbrio. Saiu do equilíbrio está errado. Tá? Saiu do equilíbrio está errado. Nem muito à terra, nem muito ao céu. Nós temos que estar ali sempre, né, naquela divisória para que a gente possa definir um bom caminho. E principalmente o amor. A gente dando o amor dos nossos filhos, né, sabendo que aquilo que a gente tem, né, se abraçar, passar aquela verdade do amor, aquele sentimento, é o que realmente nos interessa. Em relação aos filhos, qual que é a função dos filhos em relação aos pais? Um dos mandamentos de Deus fala, né? Honrai vosso pai
e vossa mãe. Então, esse é um mandamento, é uma lei divina. Honrai o vosso pai e vossa mãe. Mas será que nós estamos vivendo dentro disso? Então é uma coisa para a gente se pensar. Gratidão. Gratidão é tudo. Gratidão, a gente tem que estar sempre grato mesmo por eles terem nos colocado dentro dessa família, seja ela rica, pobre, é uma família às vezes desunida, mas a gente precisa estar trabalhando para a gente poder se mexer. Deus não criou a gente para ficar de braços cruzados. Nós temos que movimentar todo o tempo. Então, nessa movimentação, sermos gratos por ter aquela família e ajudar aquela família e ser ajudado. Né? Nós somos ajudados a todo instante pelos nossos pais. Mas temos que agradecer todos os dias. Agora, a pior coisa para os filhos fazer com os pais é a ingratidão. A ingratidão, ela mata. Na verdade, a ingratidão mata. E eu gosto muito de contar uns causos, né? E tem um caso que eu sempre conto, e que é sobre a ingratidão. A ingratidão, ela machuca muito a gente. Quando eu falo de gratidão, eu fico até meio que emocionado com isso, porque assim, não é emocionado, mas eu fico triste com essa coisa da ingratidão. Porque pai e mãe são demais, né? Mas vamos para lá, vamos continuar. Lar e o trabalho doutrinário. Bom, a gente está falando sobre o casal, falando sobre os filhos, sobre os pais, e a gente tem o nosso trabalho doutrinário. Em relação aos nossos filhos, o que nós vamos fazer desde o início? Vamos ter que dar um norte para eles. A casa espírita, por exemplo, ela desde pequena, ela já acolhe essas crianças pequenas, desde menos de 1 ano de idade. Crianças de meses de idade já frequentam a evangelização infantil, para embutir esses ensinamentos cristãos, porque somos cristãos. Então, a gente tem que ter esse norte, nós temos que ter o nosso parâmetro, temos que ter Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Não tem como a gente não colocar Jesus, porque tudo que nós fazemos estão nos ensinamentos dele. Em tudo, em todos os nossos aspectos, social, emocional, nosso trabalho, no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, em tudo. Todos os âmbitos da nossa vida está relacionado com Jesus, com seus ensinamentos, do amar a Deus e amar ao próximo. Então, nós temos esse trabalho desde cedo até sempre. Sempre a gente tem que estar lembrando, e a gente não pode vacilar, orai e vigiai. Outra coisa importante para a gente desenvolver no lar é o Evangelho no lar. Acredito que todos vocês, nessas alturas do campeonato, na aula 107, já promovem o Evangelho no lar. E eu não vou dar aqui a regra, como que deve ser feito, mas eu vou dar uma coisa para vocês que talvez você nunca mais vai esquecer do Evangelho. Porque às vezes acontece que a gente faz o Evangelho, determinado dia da semana, por exemplo, no domingo. Aí você faz o Evangelho hoje, no domingo que vem e tal, daqui a pouco a gente esquece, já não está fazendo mais, aí deixa de fazer na segunda, aí quando vem a segunda não dá, deixa para terça, quando vem a gente já está deixando e esquece de fazer o Evangelho e passa. Depois a gente volta de novo, faz o Evangelho. Mas vou dar uma coisa para vocês nunca mais esquecerem o compromisso do Evangelho. No Apocalipse 3:20, fala assim Jesus:
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Olha, aqui está todo o Evangelho do Lar. Verdade. Tudo está aqui dentro dessa frase. Quando Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Então, quando você se deu conta, se deparou com o Evangelho no lar, você viu a necessidade, quer dizer, você abriu o seu coração. Jesus bateu a porta do teu coração, abriu a porta. Então, se você deixou Jesus entrar, é porque você ouviu a voz dele. Abriu essa porta e ele então entrou. E ele fala, cearei com ele e ele comigo. O Evangelho é isso, é a ceia. Você concorda? Jesus, ele está chamando você para você cear com ele. Ele não está falando que é para você fazer a ceia. Ele está falando, entrarei e cearei. Não é para você fazer a ceia. Jesus, ele está levando a ceia até você. Quem que é a ceia? É o próprio Jesus. É ele que está indo com você. Então imagine o seguinte, quando você combinou com Jesus, abriu a porta do teu coração e ele falou que ele vai cear com você, é como se toda semana ele viesse na tua casa, naquele horário, trazendo toda a sua comitiva com o seu jantar. E você já pensou se você não está ali pronto ou não está em casa e ele chega lá com todos os mantimentos e fica te esperando e você não deu, né, não passou nenhum zap para ele, não telefonou, não passou uma mensagem nenhuma, não fez uma oração pedindo para que ele não viesse naquele dia ou se desculpando. E ele chegou ali e ficou frustrado com aquilo. Então imagine dessa maneira, como se Jesus toda semana viesse trazer todos os alimentos que você necessita e você não está esperando ele. Mas ele veio, chovendo, com frio, com calor, seja lá o que for, com festas ou com tristeza, Jesus está ali. E o ritual é de uma ceia. Você imagina assim, Jesus chegando, quando Jesus chega. Então, quando você vai fazer o Evangelho, primeiro você senta na mesa, faz uma leitura de um livro edificante, alguma coisa, né? Faz o Evangelho, que na verdade é o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, qualquer outro tipo de Evangelho que você vai fazer. E a partir dali, então, você terminou o Evangelho, faz uma oração de agradecimento, diz, Jesus está agradecido, porque você já foi ali, já fez o Evangelho com ele, já ceiou com ele, e ele vai embora. Então é desse jeito. Quando Jesus chega na nossa casa, nós convidamos ele para entrar, ele senta na mesa, primeiro então nós vamos tomar tomar um aperitivinho, comer uma saladinha, uma entrada. É aquela entrada que nós fazemos, é a oração de agradecimento por ele ter vindo, por ele estar ali com a gente. Logo em seguida, vai chegar o prato principal. E quem que é o prato principal? É o próprio Jesus dando a sua palavra. Ele vai dar a palavra dele, vai comentar sobre aquilo que ele quer dizer para você, o que ele veio trazer naquele momento. É o prato principal, é aquilo que você está precisando. E logo em seguida, ele termina de fazer aquela refeição, tem aquele outro cafezinho, que aí então nós conversamos um pouco mais, logo após a refeição, que nós fazemos uma leitura, então, uma leitura edificante, e aí depois Jesus vai embora. E nós agradecemos pelo final da sua presença ali com a gente, agradecendo e pedindo que ele volte na próxima semana. Então imagina uma pessoa sendo convidada para jantar e você está esperando ela ali naquele momento. Isso é o Evangelho no lar. E com esse Evangelho nós podemos ter a certeza de uma vida melhor,
de que nós vamos construindo cada dia, a cada semana, um alicerce, um tijolinho a mais na nossa evolução, na nossa fortificação, no nosso progresso espiritual, para nós, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos que estão ao nosso redor e, quem sabe, até para o mundo. Vamos fazer uma reflexão sobre o Evangelho no Lar, sobre toda essa aula, que ela é muito importante para nós. Que possamos, sim, ser cristãos a todo instante, a todo momento, a todo lugar onde se faz necessário, somos cristãos. E aonde também não se faz necessário, possamos dar o exemplo. Fique com Deus, muito obrigado, até a próxima.